A vida nem sempre avisa quando vai levar algo de nós. Às vezes, ela simplesmente arranca. E o que sobra é um eco, um vazio, um corte invisível, uma queda silenciosa dentro do peito. Mas existe uma sabedoria antiga, uma ponte feita de silêncio, compaixão e fluidez, que nos ensina que nenhuma perda é o fim. Taoísmo e budismo caminham juntos para revelar. A perda não veio para quebrar você. Ela veio para abrir um espaço onde sua alma pode renascer. Respire fundo. O que você está prestes a ouvir não é um consolo, é um despertar. A pedra que caiu no rio. Conta-se que um discípulo procurou seu mestre após sofrer a maior perda de sua vida. Seu rosto estava pálido, os lábios trêmulos, e os olhos, aqueles olhos, carregavam uma dor tão funda que pareciam duas janelas viradas para um abismo. Mestre, algo me foi tirado, algo que eu não sei viver sem. Meu peito é uma pedra, meu coração, um rio tentando carregá-la, mas não consegue. O mestre, de cabelos brancos como neblina, não respondeu. Apenas caminhou até um rio próximo. Sem dizer uma palavra, pegou uma pedra grande, pesada, e a deixou cair na água. O discípulo se assustou. O que isso significa? Perguntou. O mestre respondeu com voz tranquila. A água não tenta segurar a pedra. Ela não luta. Ela não se revolta. Ela simplesmente continua. O discípulo ficou em silêncio. O mestre continuou. Existe dor quando algo afunda em nós, mas existe sabedoria quando aprendemos a fluir, mesmo enquanto a pedra ainda pesa. E então, olhando para o discípulo como quem vê através dele, a perda não pede que você esqueça. A perda pede que você movimente, ainda que seja um único passo, até que o rio dentro de você volte a correr. A água passou, suave, e pela primeira vez, o discípulo respirou sem sentir que estava quebrando por dentro. O chamado invisível da perda. Toda perda começa com um impacto, às vezes súbito, às vezes lento, mas sempre transformador. O budismo diz: tudo que nasce, um dia se despede. O taoísmo diz: o que chega, chega porque tem espaço. O que vai, vai porque cumpriu seu ciclo. Mas nós, humanos, não somos rios tão facilmente. Nós seguramos, apertamos, acreditamos que, se ficarmos imóveis o suficiente, a vida vai devolver o que levou. Por isso a perda dói. Não porque é contra a vida, mas porque é contra o apego. E ninguém nos ensinou a soltar. A perda é um chamado, não para romper com o que era, mas para encontrar quem você se torna depois do que foi levado. No fundo, toda perda carrega uma pergunta escondida. E agora, quem você é? A perda. Como portal para outra versão de si. Tanto o taoísmo quanto o budismo concordam. A perda não destrói você. Ela destrói apenas a forma antiga que já não servia mais à sua alma. Buda dizia: a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. O Tao diz: nada que é verdadeiro se perde. Quando você perde alguém, algo, uma fase, um sonho, uma vida que imaginava, você é empurrado para uma porta escura, e essa porta tem um nome: transição. Transição não é fim, é travessia. A perda te coloca diante desse portal e te força a ver. O que você segurava por medo, o que você mantinha por hábito, o que você chamava de amor, mas era apego, o que era conforto, mas não crescimento, o que era familiar, mas não verdadeiro. No budismo, isso se chama impermanência. No taoísmo,
se chama Wu Wei, o fluir natural, e ambos dizem: a perda abre um portal que só pode ser atravessado por quem não resiste. A dor que purifica e revela. A dor da perda é como fogo. Ela queima o que você não precisa, mas não toca o que é essencial. Você não perde o amor. Você perde a forma como o amor existia. Você não perde o sentido da vida. Você perde apenas a construção antiga dele. Você não perde quem você era. Você perde a casca. O budismo chama isso de queima do eu ilusório. O taoísmo chama de retorno ao verdadeiro. A dor purifica quando você para de perguntar por quê, para de lutar contra o inevitável, para de tentar reviver o que morreu, para de tentar segurar o que já não quer ficar. A dor purifica porque ela te traz de volta para o agora, o único lugar onde a cura respira. O ego diz, segure. A dor diz, sinta. A alma diz, siga. E o Tao diz, flua. A suavidade que vence o irremediável. Perder dói porque resistimos. E resistimos porque fomos ensinados a ser pedra, e não água. Mas o taoísmo afirma, o suave vence o duro. E Buda ensinava, a resistência cria sofrimento. A suavidade é a medicina que ninguém nos ensinou a usar. Ser suave não é ser frágil, é ser sábio. A água contorna a pedra. A árvore se curva ao vento. A flor cai quando é hora. A lua cresce e mingua sem desespero. Nada na natureza resiste ao que é natural. Somente nós. O caminho da suavidade é aceitar. Isso doeu, mas não precisa me destruir. Eu posso continuar, ainda que devagar. Eu não preciso ser forte, preciso ser verdadeiro. A suavidade não te força a superar. Ela te guia a atravessar. O corredor entre o fim e o renascer. A perda sempre nos coloca em um lugar estranho, um espaço entre o que era e o que ainda não é. E esse espaço não tem nome. No budismo, ele é chamado de o estado intermediário, um terreno fértil onde o velho se dissolve e o novo ainda está germinando no escuro. No taoísmo, ele é descrito como o vale profundo, onde tudo parece silencioso demais, vazio demais, incerto demais. Mas é exatamente ali que a vida trabalha em silêncio. Esse corredor, esse espaço que você talvez esteja vivendo agora, não é punição, é preparação. É o lugar onde você reaprende a caminhar sem os apoios antigos, onde você percebe que o chão que parecia ter sumido, na verdade estava apenas mudando de forma. O silêncio. Depois da perda. Há um silêncio que chega depois que algo ou alguém se vai. É um silêncio estranho, pesado demais para ser paz, mas sutil demais para ser desespero. É como se o mundo continuasse igual, mas você... não. No budismo, esse silêncio é honrado. Ele é visto como o eco da impermanência, um lembrete suave de que tudo o que existe também respira, floresce e morre. O taoísmo também reverencia esse estágio. No silêncio, o Tao revela o que o barulho escondia. Esse silêncio não é vazio, é um convite. Nele você começa a perceber sentimentos que estavam abafados, memórias que agora doem de outro jeito, verdades que sempre estiveram ali, medos que só agora você reconhece, força que você nem sabia que tinha. A perda abre um silêncio que não é ausência, é espaço, e o espaço é sagrado. A impermanência como mestra. O budismo diz que a vida é marcada por 3 características. 1. Impermanência. 2. Sofrimento.
três. Não eu. E é na perda que as três se revelam juntas. A impermanência diz: tudo muda. Mas quando você perde algo importante, essa frase deixa de ser ideia e vira realidade brutal. O sofrimento diz: o apego dói. Porque o que machuca na perda não é a partida em si. É o laço que não quer soltar. E o não eu revela: você não é apenas aquilo que perdeu. Mesmo quando parece que parte de você foi arrancada, existe algo em você que permanece. O taoísmo complementa essa visão dizendo: o que muda é caminho. O que permanece é essência. A perda te mostra exatamente onde você estava confundindo caminho com essência, coisa externa com identidade, papel com alma. E a impermanência, tão temida, se torna a mestra mais gentil que existe, porque ela devolve você para o presente. Viajar, através da dor, sem ser engolido. Por ela, a dor não precisa ser um buraco, ela pode ser um rio. No budismo, há uma frase antiga: permita que a dor passe por você, como o vento atravessando bambus. O vento balança, curva, move, mas não quebra. Da mesma forma, a dor não veio para te destruir. Ela veio para transformar seus contornos internos, abrir novas frestas, clarear aquilo que você nunca olhou de verdade. O taoísmo reforça: o que resiste endurece, o que flui permanece. É por isso que tantos sofrem mais do que precisavam. Resistem, empurram, lutam contra o inevitável. Mas quando você respira, quando você aceita que doeu e ainda assim move um único passo, a dor começa a diluir. Ela deixa de ser uma onda que te afoga e se torna uma correnteza que te conduz. A perda, como mestra do coração. Nenhum mestre ensina tanto quanto a perda. Ela expõe o que estava escondido, mostra o que você não queria ver e ilumina o que você não sabia que existia. No budismo, disse que a dor abre a porta da compaixão. No taoísmo, disse que o coração partido é o coração que finalmente se abre. A perda nos ensina coisas que alegria nenhuma ensina: humildade, presença, profundidade, empatia real, liberdade interior, amor sem posse, gratidão pelo instante. Porque só quando algo se vai é que percebemos quanto estávamos retendo, quanto estávamos exigindo, quanto estávamos dormindo na rotina do sempre vai estar aqui. A perda acorda o coração, não para que ele sofra, mas para que ele amadureça. A travessia interna. Quando a perda te redesenha. Toda perda é um rito de passagem. Não um rito que você escolhe, mas um rito que a vida impõe. E nesses ritos, algo inevitável acontece. Você é redesenhado. O budismo diz que a dor não te muda. Ela revela quem você realmente é. O taoísmo diz que toda ruptura é um convite para voltar ao centro. E quando essas duas sabedorias se encontram, uma verdade profunda surge. A perda te transforma não porque leva a algo, mas porque devolve você a si mesmo. Você emerge mais consciente, mais sensível, mais humano, mais sábio. Mesmo quando ainda está doendo. Mesmo quando as noites ainda são pesadas. Mesmo quando o coração ainda pulsa um pouco torto. A perda é um portal. E você está atravessando. A primeira luz, após um longo inverno. A cura não chega de uma vez. Ela vem em sinais sutis. Um suspiro que pesa menos. Uma manhã que não dói tanto. Uma lembrança que não corta mais. Uma risada tímida que reaparece. Um pensamento que diz: talvez eu fique bem. Tanto o taoísmo quanto o budismo garantem:
A dor não dura, mas o que você aprende com ela transforma tudo. A primeira luz depois da perda é suave, discreta, quase tímida. Mas é luz, e ela anuncia que seu coração está voltando para casa. O caminho interno da cura. A perda não acontece apenas fora, ela acontece dentro. Ela mexe com a estrutura invisível que sustenta sua vida, encosta em partes suas que estavam adormecidas e desperta emoções que você nem sabia que ainda carregava. O taoísmo e o budismo concordam. A cura não começa quando a dor vai embora. A cura começa quando você finalmente olha para ela. Nesta parte da jornada, deixamos de observar a perda como evento e começamos a enxergá-la como processo interno. E é aqui que a verdadeira transformação acontece. A primeira aceitação. Isto aconteceu. Parece simples, mas este é o passo mais difícil de todos. A mente luta, procura justificativas, revive memórias, cria cenários imaginários onde tudo poderia ter sido diferente. O coração protesta, não quer soltar, não quer admitir, não quer aceitar que o ciclo chegou ao fim. Mas o budismo diz: a dor nasce do desejo de que as coisas sejam diferentes. E o taoísmo responde: a vida é sábia demais para seguir nossos planos. Aceitar não significa concordar, nem achar justo, nem gostar. Aceitar significa apenas reconhecer. Aconteceu, e eu não posso voltar atrás. Esse reconhecimento, por mais doloroso que seja, é o primeiro momento de verdade. E verdade é cura. A segunda aceitação. Isto me mudou. A perda não passa por você sem deixar marcas. Ela altera sua forma interior, muda sua maneira de amar, aprofundando a forma como você sente, como você olha o mundo, como você se olha. O budismo diz: nada permanece. O que passou por você moldou você. O taoísmo completa: o vaso se modela pelo fogo, o coração pela dor. Reconhecer que você mudou não é sinal de fraqueza. É sinal de maturidade espiritual. É admitir: eu não sou mais quem eu era. Eu não sinto mais como sentia. Eu não vejo mais como via. Eu não volto a ser quem fui. E tudo bem. A perda abre rachaduras. Mas são por essas rachaduras que a luz começa a entrar. Abrir espaço para sentir. A língua silenciosa da dor. A dor tem uma linguagem própria. Ela fala em ondas. Ela vem quando quer, puxa memórias, revira emoções, traz sombras e depois se aquieta sem pedir permissão. O budismo ensina que a dor precisa ser sentida, não reprimida. Sentir é o caminho da libertação. O taoísmo diz: o que você não enfrenta, governa você. Por isso esta etapa é tão essencial. Permitir que a dor exista, sem chicotes, sem pressa, sem vergonha, sem máscaras espirituais que tentam fingir força quando o coração está sangrando. A dor precisa de espaço, assim como a semente precisa de solo. E quando você finalmente sente sem fugir, sem resistir, a dor começa a se transformar. A névoa da confusão. Quando nada parece fazer sentido, toda perda cria um período nebuloso. Você não sabe quem é, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, não sabe o que pensar. No budismo, esse período é chamado de o terreno indistinto da mente. No taoísmo, é descrito como tempo de não saber. E longe de ser um erro, esse estado é profundamente sagrado. Porque é nele que você deixa cair antigas certezas, abandona caminhos falsos, se despe de identidades rígidas, se livra de máscaras emocionais,
renuncia a ilusões que só doíam, desmonta versões suas que já não servem. A confusão é o nascimento do entendimento, assim como a escuridão é o início do amanhecer. A montanha da solidão. Caminhar sem apoios externos. Depois de uma perda, há sempre um trecho da jornada que você percorre sozinho. Ninguém pode sentir por você. Ninguém pode atravessar por você. Ninguém pode carregar o que é seu. E por mais duro que seja, essa solidão tem um propósito. Ela revela sua força original. O budismo diz: no fim, o caminho é percorrido com os próprios pés. E o taoísmo diz: a árvore nasce sozinha, cresce sozinha, floresce sozinha. Essa solidão não é abandono, é lapidação. Ela te ensina independência emocional, autoconhecimento profundo, autocuidado verdadeiro, resiliência suave, silêncio sábio. Na solidão, você descobre que sempre houve algo em você capaz de seguir. A bifurcação oculta. Resistir ou fluir. Toda dor chega ao ponto crítico, o momento da escolha. Resistir ou fluir. Resistir é lutar contra o que já aconteceu, tentar consertar o que não tem conserto, agarrar o que já partiu, reanimar o que já morreu. Fluir é aceitar que o rio segue e que você segue com ele. O budismo diz: sofremos quando tentamos manter o inalterável. O taoísmo diz: a água vence porque não luta. Resistir dói, fluir liberta. E a vida sempre espera o momento em que você finalmente diz: chega, eu solto. Não por desistência, mas por sabedoria. Não faz barulho, não manda mensagem dizendo: estou chegando. Ela simplesmente acontece. O dia em que o coração respira diferente. A cura é um processo silencioso. Ela não avisa. De repente, um dia, o coração respira diferente. A dor não invade, a saudade não sufoca, a mente não repete. O peso diminui, o mundo parece menos cinza, e você percebe: eu estou voltando. Voltando para si, voltando para o mundo, voltando para a vida. O taoísmo chama isso de o retorno ao fluxo natural. O budismo chama de o renascimento da consciência. E ambos comemoram esse momento como uma vitória silenciosa da sua alma. O renascimento interior, quando a perda se torna caminho. Texto extenso, fluido e cinematográfico, seguindo o estilo estabelecido. Depois que a dor atravessa, depois que a tempestade amansa, depois que o coração volta a respirar um pouco mais leve, surge um novo momento. O renascimento. Ele não chega com fogos de artifício, nem com música épica, nem com uma sensação súbita de vitória. Não. O renascimento chega silenciosamente, como tudo o que é sábio na vida. Ele chega como um pensamento mais claro, uma manhã mais leve, uma decisão mais suave, um sorriso inesperado, uma aceitação tranquila, uma esperança tímida que volta a florescer. É neste ponto da jornada que o taoísmo e o budismo entregam seus ensinamentos mais profundos. A força suave do recomeço. Recomeçar não é voltar ao que era, é começar a partir do que você se tornou. O budismo diz: cada manhã você nasce de novo. O que você faz hoje é o que importa. O taoísmo complementa: o novo só entra quando o velho se vai. Depois da perda, você descobre que o que parecia fim era solo fértil. Mas o recomeço não exige pressa. Ele exige presença. Não é reconstruir rápido, é reconstruir verdadeiro. Não é se preencher para não sentir, é permitir que o vazio seja o começo do novo.
Não é ocupar-se para fugir da dor, é mover-se com suavidade, integrando tudo o que a dor te ensinou. O renascimento é suave, e por isso é poderoso. A sabedoria do vazio, que se torna espaço. A perda deixa um vazio, e o ego teme esse vazio como uma caverna escura. Mas o taoísmo o vê como um presente. É o vazio do vaso que o torna útil. O budismo também honra o vazio. O vazio não é inexistência, é o espaço onde tudo pode surgir. Quando você perde algo importante, fica um espaço que parece triste, incompleto, deslocado. Mas esse espaço, por mais estranho que pareça, é um útero espiritual. É nele que novas percepções nascem, novos caminhos surgem, novas versões suas despertam. O vazio não te rouba, ele te prepara. E quando você para de temê-lo, começa a perceber sua beleza sutil, a água, como mestra do coração renovado. A água é central tanto no taoísmo quanto no Zen. Ela representa flexibilidade, adaptação, suavidade, persistência silenciosa, aceitação profunda. Depois da perda, a água te ensina a não endurecer, a não se quebrar, a não se agarrar, a seguir fluindo, mesmo quando o rio muda de curso. O Tao Te Ching diz: a água vence porque se dobra. E o Zen diz: seja água, e nada poderá te aprisionar. Esse é o segredo da cura. Você não volta a ser como antes. Você se torna como água. E a água, mesmo ferida pelas pedras, continua seguindo. A leveza. Depois do fardo, a libertação do apego. A perda nos mostra algo que não percebíamos: o peso que carregávamos. Às vezes, o que vai embora não leva só a si. Leva também preocupações, medos, cobranças, expectativas. E a vida sussurra: você estava segurando demais. O budismo explica: o apego cria peso, a aceitação cria leveza. Quando você libera o que não pode controlar, o que não pode trazer de volta, o que não depende de você, o que já cumpriu seu ciclo, o que a vida está pedindo para ser solto, algo dentro de você flutua pela primeira vez. A leveza não é falta de amor, é amadurecimento do amor. É amar sem aprisionar, é sentir sem se perder, é lembrar sem sofrer, é seguir sem esquecer. Leveza é liberdade interior. A sabedoria da gratidão. Após a tempestade. Gratidão após a perda não é gratidão pela dor. É gratidão pelo que a dor revelou. O budismo diz: a dor é a caneta com que a vida escreve sabedoria. O taoísmo diz: nada vai embora sem deixar algo. E o que a perda deixa? Clareza, discernimento, maturidade, profundidade, verdade, priorização, autoconhecimento, amor mais sereno, conexão mais sincera, paz mais real. Com o tempo você percebe: a perda, por mais cruel que tenha sido, lapidou seu coração. Ela quebrou o que era frágil para revelar o que é essencial. E sem perceber, ela te tornou mais inteiro. A vida que volta a entrar pelas frestas. A cura nunca chega de uma vez. Ela entra devagarinho, pelas frestas, depois como força suave. Até que um dia, você começa a viver de novo sem sentir que está traindo sua própria dor. Primeiro como alívio, depois como compreensão. Depois como aceitação. E percebe que a vida não exigiu que você esquecesse. A vida apenas esperou que você respirasse diferente. No budismo, isso se chama renascimento da consciência. No taoísmo, se chama retorno ao Tao. E na experiência humana, se chama seguir em frente sem se perder. O retorno da esperança.
a flor que nasce depois da noite longa. E então chega o momento mais bonito de todos, a volta da esperança. Ela não chega como explosão. Chega como uma pequena flor que brota num solo que você achou que nunca mais daria nada. Mas dá, porque você mudou, porque você abriu espaço, porque você respirou, porque você aceitou, porque você atravessou. O taoísmo diz: o vazio floresce. O budismo diz: após a noite mais longa, a flor de lótus se abre. E você percebe que a perda não te destruiu, ela te transformou. E essa transformação silenciosa é o maior presente que a vida poderia deixar onde antes havia dor. A transformação, o coração que renasce depois da perda. Quando a dor já não governa, quando o luto começa a se dissolver, quando o silêncio deixa de ser peso e se torna espaço, algo extraordinário acontece. Não é só cura, é transmutação. Não é só seguir em frente, é renascer diferente. Não é só sobreviver ao que se foi, é descobrir quem você se torna depois. Tanto o taoísmo quanto o budismo ensinam que a perda não termina quando acaba a dor. Ela termina quando nasce sabedoria. Esta parte é para revelar exatamente como esse novo coração se constrói. A luz que surge do entendimento. Quando você entende a impermanência, não de forma intelectual, mas visceral, algo muda para sempre. Você deixa de lutar contra a vida e começa a caminhar com ela. O budismo diz: o sofrimento cessa quando entendemos sua causa. O taoísmo diz: o que é compreendido deixa de ferir. E essa compreensão profunda não é um conceito, é um despertar. Um despertar que diz: eu não tenho controle sobre tudo, e isso é libertador. As coisas mudam, e isso é natural. Nada me pertence, e isso me torna mais leve. A vida tira, mas também devolve. A perda dói, mas também ensina. Esse entendimento é luz, e a luz ilumina tudo o que antes estava escuro. O coração flexível, a força que não quebra. A verdadeira força não é rigidez. A verdadeira força é flexibilidade. O budismo chama isso de coração maleável. O taoísmo chama isso de virtude da água. A água é macia, mas fura pedra. O bambu se curva, mas nunca quebra. Você aprende então que força não é endurecer, é adaptar-se. Coragem não é resistir, é fluir. Maturidade não é controle, é confiança. Evolução não é acúmulo, é desprendimento. Depois da perda, quando o coração se flexibiliza, ele deixa de tentar segurar tudo. Ele aprende a se inclinar ao vento, a acolher o instante, a se ajustar ao que é, ao invés de exigir o que deveria ser. E esse tipo de força, a força suave, é a mais invencível de todas. O despertar da compaixão. A dor que vira ponte. Nenhuma dor é inútil, nenhuma perda é em vão. No budismo disse: a dor que você atravessou abre portas para compreender a dor do outro. No taoísmo, aquele que sofreu aprofunda o olhar. Por isso as pessoas que passaram por perdas profundas ouvem melhor, acolhem melhor, entendem melhor, sentem mais profundamente, têm uma doçura nova no olhar, têm uma presença que cura. Não é que a dor tenha deixado você mais frágil, ela deixou você mais humano. E essa humanidade é um presente, porque agora você compreende. A dor é um rio que liga corações. E quem atravessou uma vez pode ajudar outros a atravessar também. A sabedoria da transmutação, do sofrimento à liberdade. A dor não se dissolve apenas com o tempo.
ela se dissolve com consciência, e é aqui que a transmutação acontece. O budismo ensina: o mesmo fogo que queima, ilumina. O taoísmo diz: da madeira torta nasce a obra-prima. O que antes era peso, sofrimento, ferida, escuridão agora se transforma em compaixão, clareza, lucidez, profundidade, maturidade, presença, silêncio sábio. A perda não destruiu sua essência. Ela retirou o excesso. Ela limpou o caminho. Ela revelou o ouro escondido. E esse ouro, esse brilho interno, é a sua nova liberdade. O retorno ao centro. A paz que se torna permanente. Depois da dor, depois da travessia, depois do renascimento, chega um momento raro e precioso. A paz que não depende de nada. Não é paz porque tudo vai bem. Não é paz porque nada mais dói. Não é paz porque as coisas voltaram ao lugar. É outra coisa. É a paz que nasce do entendimento. É a paz que vem do alinhamento. É a paz que brota quando você não é mais refém do que perdeu. O budismo chama isso de libertação do ciclo da dor. O taoísmo chama isso de retorno ao Tao. É quando você percebe: eu posso amar sem medo. Eu posso perder sem me quebrar. Eu posso sentir sem me afogar. Eu posso soltar sem sofrer. Eu posso recomeçar sem carregar os pesos antigos. Essa paz é silenciosa, mas firme. É suave, mas profunda. É discreta, mas inabalável. É a paz de quem atravessou o fogo e voltou mais inteiro do que antes. A última transformação. A vida que você nunca imaginou. Toda perda abre dois caminhos. Um que te prende ao passado e outro que te leva a uma vida que você nunca imaginou. Quando você escolhe o segundo, a vida muda. Você percebe que existe beleza no inesperado. Existe força no que te feriu. Existe propósito no que te quebrou. Existe novo no que se foi. Existe renascimento no que parecia fim. O taoísmo diz: nada se perde no Tao. Tudo se transforma. O budismo diz: as flores mais belas nascem da lama. E você vê com clareza: a perda não tinha o objetivo de te destruir. Ela tinha o objetivo de te reconstruir. Você não é mais o mesmo. E isso é bom. Muito bom. Você agora é alguém que conhece a impermanência, honra o instante, acolhe a dor, solta o peso, abraça o novo, caminha leve, ama sem aprisionar, vive sem se endurecer, sente sem se perder. Floresce, mesmo depois de um longo inverno, você se tornou alguém que sabe: a perda não é o fim. A perda é o início da verdadeira sabedoria. Parábola final. O homem que procurava o som do que se foi. Conta-se que, nas montanhas de Wudang, vivia um velho sábio chamado Shen Yuan, conhecido por sua serenidade tão profunda que até o vento parecia diminuir o passo ao passar por ele. Um dia, um homem jovem, devastado pela perda, subiu a montanha em busca de respostas. Seu rosto mostrava noites sem dormir. Mestre, disse ele, alguém que eu amava se foi, e desde então procuro o som do que perdi. Mas quanto mais procuro, e seu peito parecia carregar uma pedra antiga, mais vazio encontro. O velho Shen Yuan sorriu suavemente e pediu que o jovem o acompanhasse até uma pequena queda d'água. Ali, o mestre levantou uma tigela de madeira e a colocou sob o fluxo da água. Escute, disse ele. O som da água tocando a tigela era suave, constante, vivo. Agora veja. Shen Yuan afastou a tigela. A água continuou caindo,
mas sem fazer som algum sobre o recipiente. "O que você escuta agora?" perguntou. O jovem respondeu: "Nada, é silêncio." O mestre assentiu. "A perda é assim. Quando você tinha o que amava, a vida fazia som. Mas quando se vai, você tenta desesperadamente ouvir outra vez o som do que se foi." O jovem respirou fundo, entristecido. Mas como viver com esse silêncio? O mestre colocou a mão em seu ombro. Compreendendo que o silêncio não é ausência, é espaço. O que você amava se foi da sua vida, mas não do fluxo da existência. O som não parou. Ele apenas deixou de tocar sua tigela. Agora você tem duas escolhas: buscar o som antigo ou aprender a escutar o silêncio que anuncia o novo. O jovem chorou, porque pela primeira vez entendeu. Ele buscava o passado, quando a vida estava chamando seu futuro. Shen Yuan sorriu. Quando você parar de procurar o som do que se foi, vai perceber que o silêncio é o primeiro passo para ouvir o que ainda virá. A perda não é o fim da história. É o começo de outra versão de você. A dor não veio para roubar seu brilho, mas para polir um brilho que você ainda desconhecia. Você não está quebrado, você está renascendo. O que se foi abriu espaço. O que doeu abriu visão. O que partiu abriu caminho. Você não é a despedida. Você é o reencontro. Você não é a ausência. Você é o renascimento. Você não é o som que perdeu. Você é o silêncio que se transformará no próximo canto. O taoísmo diz: a vida não tira, a vida troca. O budismo diz: nada que floresce no coração pode ser tirado pela perda. E a sua jornada diz: eu estou vivo, eu continuo, eu transformo. Respire. O caminho continua. E agora ele é seu novamente. Se este vídeo tocou seu coração, se te deu paz, clareza ou esperança, deixe seu like, comente. Eu escolho renascer. Inscreva-se para mais sabedoria taoísta e budista aplicada à vida real. Compartilhe com alguém que está passando por uma perda. E torne-se membro do canal para apoiar esta jornada e receber conteúdos exclusivos. Namastê.